Muito bem, estamos aí ao vivo novamente nessa terça-feira. Estou aqui regulando o som. Hoje estou fazendo sem o microfone, usando o microfone do celular. Assim eu fico mais livre. Já vi a minha esposa ali e Denis chegando, a irmã Regina, e lembrar minha esposa de colocar o link lá no grupo da família Ebenezer, né? E para o pessoalzinho chegando, você que vai me acompanhar com a sua Bíblia, nós vamos estar lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 25. E ao Sandro chegando, muito bom. Vai dando like aí, você que vai chegando, porque esse like aí desperta outros, né? Pelo menos me disseram que é assim, não sei. Diz que você aperta o like aí e o Facebook manda para outros que eu estou ao vivo. Tá aí. Meu saldo a todos que chegaram. Esperar dar mais um pouquinho. Semana passada eu esperei dar 7. Então está aí. E aí nós começamos. Que bom ver a Flávia ouvindo também, né? Gostoso. Falava hoje da saudade que a gente sente, né? O desejo de estar perto, de abraçar, aquela comunhão toda. Saudade da reunião dos homens fortes, né? E que saudade. A gente está sem previsão de quanto isso vai durar, o tempo que vai durar, mas que Deus nos dê sabedoria para estarmos agindo da forma correta. Mas toda terça-feira nós fazemos essa pequena meditação. Deixa eu ligar meu tempo aqui, isso. E hoje não vai ser diferente. Eu sempre trago uma meditação só para aquecer os nossos corações. E eu quero ver se eu me detenho aí um tempo menor. Eu falo pequena, mas eu acabo me empolgando e acabo às vezes passando até do tempo aí. Mas hoje eu quero me deter e vamos ver se eu consigo aí trazer para os meus irmãos algo que Deus tem falado comigo. E também vamos fazer aquilo que nos foi proposto, né? De terça-feira, estarmos orando. E eu peço a você aí na sua casa que você faça isso. E nós sabemos que se nós podemos orar é porque Deus nos ensinou, foi Ele quem fez com que nós pudéssemos estar falando com Ele. Então, terça-feira nós separamos de oração. Todos os dias são dias de orações. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Mas nós da família Ebenezer, nós consagramos as terças-feiras para a oração. Antes dessa pandemia, nós estávamos reunidos nos lares, e a única diferença agora que pode haver no seu lar, talvez não tenha alguém que não seja da família, mas nada impede você de estar orando. Ore pela saúde daqueles que estão enfermos. Lembre de cada irmãozinho da igreja, daqueles que a família é pequena, aqueles que moram sós. Nós temos todas as realidades, ou a maioria das realidades na nossa igreja e à nossa volta. Então ore, né? Essa noite, lembre de estar suplicando a Deus. Eu já falei, né? O contexto que nós vamos aprender está lá em João capítulo 14. Eu vou estar orando e já de imediato entrar na palavra de Deus. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa noite, obrigado por estarmos aqui. Eu sei, ó Deus, que para muitos foi um dia de trabalho difícil, cansativo, mas para outros também, ó Deus, além do trabalho, desafios que os dias nos propõem. Mas nós estamos aqui por graça, nós estamos aqui porque a sua misericórdia se renovou essa manhã.
quero trazer ou compartilhar uma pequena meditação com os meus irmãos. Me ajude, Pai. Apenas servo sou, mais nada. Ó Deus, por graça, fala aos nossos corações. Eu te suplico, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem. Estamos falando, já falamos por 2 vezes ou 2 terças-feiras, nós falamos sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero, no decorrer do Evangelho de João, então à medida que eu vou pegando alguns ensinamentos, eu vou trazendo para os irmãos. A semana passada falamos sobre aquilo que Jesus Cristo disse, que no mundo teríamos aflições. Já falamos do personagem Espírito Santo, um personagem misterioso. Eu lembro que eu iniciei desafiando qual é o personagem mais misterioso das Escrituras, e talvez você pensou em alguém, um nome, talvez em Jó, mas não, é o Espírito Santo, a forma dele agir, a forma dele trabalhar nas nossas vidas, e até nesse momento, né, trabalhando no meu coração, no seu coração e no coração daqueles que vão ouvir ou estão ouvindo, é uma forma magnífica. E mais magnífico ainda é a gente descobrir que ele é uma pessoa, né? O Paracletos que nós aprendemos, ele advoga por nós, ele é o nosso conselheiro. Aprendemos também da sua presença. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele nos influencia, ele está conosco. Eu dei o exemplo de que há pessoas que morreram e essas pessoas, elas influenciam vidas até hoje. Muitas vidas são influenciadas por vidas de pessoas que já morreram. Eu deixei na tela ali algumas notas. Sempre que eu estou lendo alguma coisa que eu acho algo interessante, eu anoto, que são frases, né? Nem sempre por pensadores cristãos, mas são frases que fazem diferença. Por exemplo, alguém disse assim: se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos para afiar o machado. Alguém falando sobre preparação, né? Para a gente não sair por aí fazendo as coisas sem preparar. Não é bíblico. Tem uma influência sobre as nossas vidas? Tem. Você para pensar. Alguém já disse assim: para quem só sabe usar o martelo, todo problema é um prego. Mais ou menos, não é? O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Sabendo sofrer, sofre-se menos. Algumas pessoas, no decorrer da história, elas, num momento de pensamento e reflexão, um momento filosófico ali, ela escreveu isso. E pessoas durante toda a história fizeram diferença nas nossas vidas. São pensamentos. Mas a diferença é que o Espírito Santo não é apenas um pensamento, não é uma filosofia, não é uma ideologia, é uma pessoa. É uma pessoa. Ele sente, ele se entristece. A palavra de Deus fala que ele se ira. Então é diferente de alguém que morreu e deixou algumas frases de efeito ou pensamentos de efeito, até livros de efeito. A diferença que do Espírito Santo que nos dirige é que ele é vivo, ele atua, ele é presente. E toda a Escritura, você encontra ele em toda a Escritura. Ele habita em nós, mas é independente de nós.
é uma pessoa. E Jesus Cristo falou, vocês não estão órfãos. Então, nessa vida cristã, nós dependemos totalmente de Deus. E aprove Ele usar a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós, nos ajudar, nosso auxiliador. Aprendemos também que a forma correta não é você... algumas pessoas levam para o extremo, para os extremos, e elas só querem o Espírito Santo. Então elas começam a clamar, vem em mim Espírito Santo, vem em mim Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, quando ele fala do Espírito Santo, no próprio Evangelho de João, e João fala que até aquele momento não havia sido dado o Espírito Santo, ele fala, aquele que tem sede, venha em mim e beba. Então Jesus Cristo, nós aprendemos também que Ele é a fonte de água, Ele é através dele que nós temos o Espírito Santo, através dele que nós podemos ter acesso ao Pai. Jesus Cristo é o centro de tudo. Por quê? Os três não são um só? Sim, mas aprove Deus dar toda a autoridade, todo o poder, tudo ao Filho. E o Espírito Santo não é diferente. Ele exalta o Pai, ele exalta o Filho, nós vemos isso, né? E nós aprendemos, nós não estamos órfãos. Eu falei que eu ia ser breve, então eu não vou me delongar. O texto que eu trouxe hoje para os irmãos, eu quero falar sobre a autoridade. Nós vivemos tempos difíceis, não vivemos? De crise de autoridade. Talvez lá no passado houve isso, mas não tão claro, não tão nítido como hoje. Toda autoridade é questionada. No mundo hoje não há mais autoridade. Você já não vê mais a autoridade dos pais. Antigamente havia autoridade. Os pais falavam, os filhos obedeciam. Os filhos pediam licença para entrar numa conversa. Não havia tudo isso? Porque havia uma autoridade do pai. O pai falava, a mãe falava, os pais tinham autoridade. Hoje, já se ensina logo cedo, seja o que você quiser para as crianças, né? Fuja de casa, porque seus pais são careta. E autoridade política, nenhuma. Dificilmente você tem alguém que é uma autoridade política. E quando chegamos na igreja, nós temos desconfiança das autoridades eclesiásticas. E por se tratar da Bíblia? Então, eu pergunto essa noite, qual é a autoridade da sua vida? Você tem alguém que você considera autoridade? Porque nós podemos considerar as Escrituras. Nós podemos considerar o Espírito Santo que dá luz às Escrituras. Então nós temos problemas em nos sujeitar ao Espírito Santo. Não nos sujeitarmos a um pensamento, a uma ideia. Não, isso aqui é inteligentíssimo demais e eu tenho que me apegar a isso. Não, é uma pessoa. Então, quem que dá autoridade para isso que eu tenho em mãos? O seu autor. Quem é o autor disso que eu tenho em mãos? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não haveria Bíblia, não haveria Evangelho, não haveria cristianismo. Não haveria nada disso. Então, quando nós chegamos em João 14, verso 25, 26, diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco. O verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que ele vai fazer? Ensinar todas as coisas. Mas calma lá. Eu ainda anotei o verso 26 e 27 do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai,
vamos ligar as coisas aí. O verso 26 do capítulo 14, nós lemos assim: a quem o Pai enviará em meu nome. Deus enviando o Espírito Santo. Deus Pai enviando. Aqui ele fala: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei. Que autoridade que tem o Espírito Santo, enviado pelo Pai, enviado pelo Filho, da parte do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É a autoridade do Espírito Santo como mestre, como ensinador. O Espírito Santo, ele é enviado. Nós sabemos que a autoridade de quem é enviado, a autoridade do Pai, a autoridade do Filho. E aqui nós entendemos que é a base do Novo Testamento. Esse contexto do capítulo 14, nós entendemos que Jesus Cristo está falando especificamente para os discípulos, que haveria de acontecer. Nesse primeiro contexto aqui, ele está falando. Então, quando você está lendo as Escrituras, você percebe que nos 4 evangelhos, os discípulos eles não conseguem entender a Cristo. E se envolvem em problema, não consegue entender o que Jesus Cristo estava dizendo. E você fala: poxa vida, como que pode? Parece que você quer dar uns cloques, não fala, mas que coisa! Mas não é. Nós temos a ação do Espírito Santo, nós temos a revelação, nós estamos à frente deles naquilo que eles estavam antes da morte de Jesus Cristo. Então, quando você pega antes da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, por isso que ele fala: é necessário que eu vá, para que eu envie o Consolador, para que eu envie esse que vai ensinar vocês. E ele fala: ele vos fará lembrar de todas as coisas. Porque é fantástico os detalhes que os discípulos lembram. Por que eles lembram de tudo isso? Quando eles estão no Monte da Transfiguração, que eles dão nome a quem eles estão vendo, né? Quer que nós façamos aí acomodações para Moisés e Elias? Como que eles sabiam, se eles não eram contemporâneos? Como que eles sabiam quem que estava lá com Jesus? A não ser que Jesus o revelasse. Como que eles lembravam de tantos detalhes assim? A resposta está aqui. Jesus Cristo fala: olha, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E aí é onde ele entra e fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo te dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele está dando esperança para esses discípulos, apontando na ação do Espírito Santo. E é interessante que nós queremos atalhos, nós queremos que o Espírito Santo habite na nossa vida e nos traga paz. Mas não é dessa forma. Essa paz vai vir primeiramente através da fé em Cristo Jesus, e nós vamos ver isso. Não é algo mágico, não é como você tomar um fluido e se encher do Espírito Santo, passar lá no posto e me dar 1 litro de Espírito Santo, ou enche o tanque do Espírito Santo. Não é isso. Tem todo um processo que glorifica o Pai, que honra o Filho, que estabelece Jesus Cristo no lugar de Jesus Cristo, e você vai em Cristo Jesus, que é a porta, que é o caminho até Deus, e o Espírito Santo é de Deus. Deus não saiu e deixou o seu Espírito Santo separado dele. E você só chega até Deus através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não é um objeto, uma energia em si que nós buscamos. É uma pessoa presente na nossa vida, nos nossos caminhos. E a base da criação do Novo Testamento é aqui. Eu vou fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito. Então, o Novo Testamento é o testemunho de Jesus Cristo e o significado dos seus ensinos.
tem como centro Jesus, como toda a Escritura tem como centro Jesus. O Novo Testamento, primeiro, vem Jesus Cristo e vem nos ensinando, se revelando, o próprio Deus se revelando a nós. O Espírito Santo vem e dá luz a esse ensinamento. Então, a primeira coisa que acontece é Jesus dando o seu testemunho. A próxima etapa é o significado dos seus ensinamentos, que vai ecoar lá para os apóstolos, o apóstolo Paulo, lá na frente também, Tiago, irmão de Jesus, todos eles vão ecoando esses ensinamentos. E quando Paulo está ensinando alguma coisa e houve vez dele falar, olha, isso que eu vou dizer não foi dito pelo mestre, ele não está falando que não é bíblico, ele fala, não digo eu, não o Senhor, ele está falando que ele vem de uma narrativa que o Senhor Jesus Cristo disse, ele fala isso aqui eu estou dizendo, baseado também em todo o contexto velho testamentário, ou do Velho Testamento. Então, esse acontecimento foi necessário para termos o que temos em mão. Agora, a palavra, ela é verdade para você? A palavra, ela é autoridade para você. Quem é autoridade para você? Agora você imagina o seguinte, uma geração em que as crianças nasceram e não tiveram a autoridade dos pais. Dessas crianças que desrespeitaram os pais, elas foram para a rua e contraíram casamentos que nasceu uma outra geração de mães e pais que não têm autoridade e que ainda pegam os filhos, levam para os avós e saem para a rua. E você imagina o contexto que nós vivemos para que alguém chega e fala que isso aqui é autoridade sobre a vida dela. Desde crianças, jovens, adultos que não querem saber de autoridade. Desde pequeno, ela diz, quem manda no meu nariz sou eu, quem manda na minha vida sou eu não pedi para nascer. Palavras difíceis, não é isso? E aí chega um maluco lá e fala assim, olha, isso aqui é autoridade na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, amados de Deus, se não for a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ela vai dar risada. Entende? Mas quando tem a ação do Espírito Santo que nos convence, e aqui nesse contexto ele vai falar isso, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então essa palavra de Deus, ela passa a ter autoridade sobre as nossas vidas. E nós deixamos a palavra de Deus de lado, deixamos o Deus da palavra de lado, e muitas vezes queremos atalhos. Queremos fazer alguns efeitos pirotécnicos nas nossas vidas, queremos ter poder. Quero fazer algo que normalmente eu não faço, porque Pedro era um pescador, mas lá ele pregou no Pentecostes e milhares se converteram. Olha todo o processo de Cristo trabalhando na vida de Pedro, se revelando na vida de Pedro, a Bíblia mostrando o fracasso na vida de Pedro, Jesus Cristo tratando o coração dele, todo um processo ali, e aguarde, o Espírito Santo vai vir. Como que começa Atos? Olha, não saia pregando por aí, não, espere, aguarde a vinda do Espírito Santo, porque vocês não podem fazer nada. Então nós dependemos dele, do Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo quem envia. E Jesus Cristo, ele fala, eu dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Falávamos isso a semana passada. Você quer paz? Então você começa a tirar as coisas que te atrapalham a paz. Essa criança me dá trabalho, manda lá para sua mãe. Não é isso? Essa pessoa não serve para mim, eu não tenho mais paz na minha vida. Aí é onde entra o divórcio. Não quero mais esse homem, não quero mais essa mulher. Então você pega com uma mão e vai pondo, né? Olha, eu não quero isso, não quero esse trabalho, não quero esse emprego. Eu quero paz. Aí você começa a puxar com a outra mão coisas. Eu quero jogar na loteria, quem sabe eu ganho. Eu quero fazer esse concurso. Eu quero uma pessoa que me ame e cuide de mim. Eu quero. Com essa mão você empurra, com a outra você puxa. E a sua vida, quando você vê, é um fracasso total. Você não tem paz porque você passa a vida inteira nesse processo. Aprendemos isso a semana passada.
E a paz é uma pessoa, é Cristo Jesus. Entende? Em meio às aflições, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É uma paz em meio às aflições. Se tem exemplo daquela mulher, ela perdeu o marido, perdeu o segundo, está no terceiro casamento, 2 vezes viúva. E na oração dela ela fala: Senhor, o Senhor nunca substituiu o meu primeiro marido, a quem eu tanto amei. Nunca. Ele é o único. O que ela estava, qual o aprendizado dela ali? Mas o Senhor usou essa circunstância para me aproximar do Senhor. Para estar comigo todos os dias. O Senhor me acompanhou todos esses dias. Não substituiu, mas o Senhor andou comigo. Como isso? Através da pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Então, agora isso tem autoridade na sua vida? Tem autoridade? Apenas após a morte de Jesus Cristo foi que os discípulos compreenderam. As coisas tornaram claras para eles. Em Lucas 24, 45, eu anotei aqui: então se abriram o entendimento para entender as Escrituras. Que contexto é esse, então, se abriu o entendimento? Lembra no caminho de Emaús? Os discípulos estavam o quê? Tristes. Estavam o quê? Reclamando. Todos chorosos. E Jesus Cristo aproxima do lado deles. E eles falam: mas o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias. Jesus Cristo podia responder: olha, eu sou o único que sabe. Vocês não sabem ainda. Quem sabe sou eu, podia responder. Mas nós vemos ali, não sou eu. Se eu fosse eu, talvez eu faria essa maldade. Mas Jesus é Jesus. E ele teve paciência com os discípulos. E ele andou com os discípulos, ouviu a sua murmúria e depois deu uma dura neles. A verdade deve ser dita em amor. Honestos e tardos de coração, para creres em tudo o que está escrito a respeito dele, a respeito de Jesus. Na lei, nos profetas, ou seja, no Velho Testamento. E começa a discorrer, imagino, desde Gênesis ali, falando dele, de quem? De Jesus Cristo. Na onde? No Velho Testamento. E aí você lê: então se abriu o quê? O entendimento. Precisou de um milagre. Para entender o quê? As Escrituras. Tudo que nós precisamos tem aqui. Se descer um anjo do céu com outra coisa que não seja isso, tem que ser anátema. Essa é a revelação, é o necessário. Tem tudo que nós precisamos e tem coisas que nós não vamos compreender. Alguém essa semana me perguntou: o que significa os anjos em prisão? Eu falei: olha, aliás, os espíritos em prisão. Eu falei: olha, significa algo, eu não sei. E em todos esses milhares de anos nós temos especulações, mas dizer com autoridade. Então tem coisas, como o próprio Pedro falou, que Paulo escrevia, que é difícil de compreender. Tem coisas que não está ao nosso alcance. Aprove Deus deixar assim, para nós lembrarmos da nossa incapacidade, da nossa dependência dele e de que ele é Deus, ele é poderoso, ele é santo. A palavra santo é separado, único, não tem outro igual a ele. E nós estamos aprendendo isso. Em João 6,45, também você lê, eu deixei anotado aqui: disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Aí inclui a mim. Naquele contexto estava falando para os discípulos: olha, vocês vão ter auxílio do Espírito Santo. Nasce o Novo Testamento. Aqui ele está dizendo: todos serão ensinados por Deus. Como? Através do Espírito Santo. Alguém já disse, existe um livro muito bom, eu sempre recomendo, que chama Vivendo na Palavra. E ele ensina a forma correta de estudar as Escrituras. E logo que você abre as primeiras páginas, ele fala assim: olha,
a Bíblia não dá o seu fruto ao preguiçoso. E é verdade, porque ela condena a preguiça. Então, se você vai nas Escrituras, e se isso tem autoridade sobre sua vida, não é um livro de magia, não é um livro qualquer. É a palavra do próprio Deus que você tem em mãos, em que muitos sonhariam ter e não tem. A palavra tem autoridade, e tem autoridade de quem enviou. Quando você deve ter acontecido isso na nossa época, que os pais tinham autoridade, né? O irmão chegava e falava assim, ó, o pai falou isso. Então você, opa, o pai falou, não é? Ou alguém falava, ó, foi a mãe que mandou. Minha mãe trabalhava, né? Então às vezes sobrava algum serviço lá, olha, foi a mãe que mandou. Você olhava meio desconfiado assim, você fazia, mas foi a mãe que mandou. Por que você fazia? Porque aquela pessoa carregava a autoridade de quem a enviou. Aí depois, com o tempo, você desconfiava, você ia direto na fonte, em quem era toda a autoridade. E aí você descobria muitas vezes que o pai não falou nada daquilo, nem a mãe. Mas alguém estava se apropriando daquilo, para quê? Porque ela ia ter alguma vantagem nisso, algum tipo de vantagem, era conveniente. Nós aprendemos sobre isso algumas lições atrás. Pessoas que chegam e dizem, o Senhor disse, Deus nunca disse. O Pai mandou te dizer, nós somos sacerdotes reais. Vá até Deus através da pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra. Vai ver com quem tem autoridade. Veja o que Deus quer falar com você, como? Através das Escrituras. Poder do alto em nós, sobre nós. Não é apenas algo emotivo, sim, ele mexe com as nossas emoções, com a nossa razão, com o nosso intelecto, através da palavra. Isso é mel, o salmista disse. Isso é mel. Terminando, né? Estou vendo meu tempo ali, estou tentando segurar. Que diferença que a Bíblia tem dos outros livros do mundo? De algumas frases, né? Que eu li no início, eu não li todas não, ainda tem algumas outras que eu achei legal, tipo assim, ter muitos amigos é não ter nenhum. A felicidade é uma recompensa para quem não a procura. Você vai achar isso em diversos livros. Qual a diferença então desses pensantes? Qual a diferença do livro que você tem em mãos, das Escrituras, da Bíblia, de todos os outros livros do mundo? A autoridade do próprio Deus. A autoridade do próprio Deus. É ela. Ela tem uma só mensagem. São 66 livros, 27 aqui do Novo Testamento, que nós falamos sobre essa revelação. É uma só mensagem. Jesus Cristo. É Deus salvando o seu povo. De Gênesis a Apocalipse. Gênesis você abre e logo você vê o povo de Deus sendo separado de Deus. Adão morreu sem ter reconciliado com Deus. Talvez se ele morreu com os olhos para o Oriente, ele morreu triste, pensando, maldito dia que eu fui fazer aquilo. As portas continuam fechadas. Então você termina ali Gênesis capítulo 3, olhando a queda, e termina o final de Gênesis, capítulo 5, é só morte, fulano gerou Beltrano, morreu, o sétimo que é Enoque, a exceção, nós entendemos que pode ser simbolizando a igreja, andou com Deus e não se viu mais Enoque, mas a morte, nasceu, morreu, o processo, a morte presente na nossa vida. Aí você vai, você desiste, aí você já pula para o fim. E lá no fim da Bíblia você encontra o homem restaurado com Deus novamente. Você, opa, aqui mudou. Gente de toda nação, povo, língua e nação estão ali diante de Deus. O que aconteceu? Você tem que fatalmente ir por meio das Escrituras e ler ela, e você vai entender que do início da queda até a restauração de um povo tem quem de braços abertos fazendo ponte? Jesus Cristo. Então a Bíblia inteira é uma única mensagem, a reconciliação de um povo que é inimigo de Deus, que passa a ser amigo. E nós passamos a ser embaixadores, representantes dessa mensagem.
Então, o Espírito Santo, ele não é dado para que nós tenhamos uma vida confortáveis, livres de problema, nada disso. É para que nós continuássemos aqui, levando o ministério de Cristo, sofrendo, como Ele sofreu, mas com a presença do Espírito Santo junto conosco, amando, cuidando e o principal, em paz. Em paz. Nós precisamos voltar a crer na autoridade da Bíblia. Você crê? Você tem reverência? E uns versículos antes do que eu li, em João 14, eu termino lendo eles, diz assim, o verso 23 e 24. Se alguém, Jesus, aliás, respondeu Jesus, vamos dar autoridade de quem está falando, né? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada nele. Viremos a Santa Trindade morando em mim? Sim, o próprio Deus. Olha só. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual palavra que tem mais nesses dois versículos aqui? Jesus, Espírito Santo, Deus? Não, palavra, 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 palavra. Isso aqui fica jogado lá, guardado na sua gaveta, acumulando poeira, pode esquecer. A primeira ação do Espírito Santo que precisamos na nossa vida é mostrar que isso aqui é autoridade. Existe sim autoridade. A palavra de Deus. Existe sim autoridade. O próprio Deus, nós devemos se sujeitar ao Deus da palavra e à palavra de Deus. Amém? Vamos orar essa noite? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, a começar de mim. Ó Deus, como dependemos do Espírito Santo, que eu não possa jamais, ó Pai, dizer assim diz o Senhor e o Senhor nunca ter dito isso. Por favor, Pai, ajuda-nos a compreender a Sua palavra, ajuda-nos a ter a nossa vida, ó Pai, como o Senhor nos ensinou, pacata, tranquila, mas isso por causa da ação do Seu Santo Espírito em nós. Nos dê sabedoria em nossas decisões. Ó Deus, se eu tenho a palavra de Deus como autoridade, a Sua palavra, aliás, não de um Deus distante, a Sua palavra, daquele que habita em nós, o Deus a qual diante dele nós estamos agora, que é o Senhor a qual diante de Ti nós estamos. Se nós cremos em Ti, se nós cremos na autoridade da Sua palavra, o Senhor disse essa noite, não se turbe o vosso coração. A paz que eu te dou, o mundo não dá. Que nós possamos dormir com isso essa noite. Em paz nos nossos corações. Em paz me deitarei e dormirei. Porque eu tenho um Deus que vela por mim enquanto eu durmo. Obrigado, papai, por mais essa porção. Te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa palavra. Essa palavra aqui. E vamos orar, como nós fazemos toda terça-feira. Amém? Louvado seja Deus.